da obra de Cristo. Dito isso, pare e repense. Você que é esposa e tem marido descrente, ou vice-versa, marido e tem esposa descrente, filhos de pais descrentes, ou funcionários de patrões descrentes, ou que convive em um contexto de oposição ao evangelho, à verdade. Tantas vezes conflitos de dizer, olha, meu pai pediu isso, ou meu cônjuge quer que eu faça assim, mas a palavra de Deus diz o contrário. E quando você faz o contrário, você é perseguido, ou você é colocado de lado nas relações, ou apenas você percebe as conversas ou atitudes contrárias à sua vida, ao seu desempenho, ou qualquer área da sua vida. Em uma das bem-aventuranças nós vamos falar sobre isso, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. E aí retornamos para Davi. Perceba que no início do Salmo ele vai começar com uma declaração de confiança muito enfática. Olha a lista. Versículos 1 e 2, ele vai falar do Deus da aliança como sua força, como sua rocha, como sua fortaleza, como seu libertador, como seu rochedo, seu refúgio, seu escudo, força da sua salvação. A questão aí é mostrar o quanto o coração do servo de Deus, mesmo em dias de perseguição por causa do evangelho, se apega às verdades que atingiram o seu coração de quem é o Senhor, quem é o Deus a quem ele serve. E ele não está falando isso simplesmente porque passou pela bonança. Mas nos dias das provações, o povo de Deus recorre ao Senhor por confiar e saber quem o Senhor é. O Salmo ainda vai trazer como estavam os dias dele. Ele fala laços de morte, cadeias infernais, tramas, angústias o acometeram. Ele estava, de fato, sofrendo bastante. E mesmo diante disso, ele trilha um caminho que o povo de Deus precisa reaprender. O caminho da oração, recorrer ao Senhor em oração. O texto vai falar que ele roga ao Senhor. Versículo 6, ele diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele me ouviu. Deus ouve a oração do seu povo. Não porque Davi era bonzinho, Davi é perfeito. Não. Todos sabemos, Davi era pecador, falho, semelhante a nós. A questão aqui é, Deus é o Deus da redenção, a quem nós podemos recorrer por causa da sua própria redenção, por causa do seu caráter gracioso, que nos recebe como filhos e que ouve. Versículo 6, ele diz, ele ouviu, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. É interessante essa expressão, do seu templo. Por que do templo? Por causa daquele que viria para tabernacular entre nós, Cristo. E veio. O clamor do povo de Deus pela verdadeira justiça, por socorro, por livramento, ele é ouvido por causa de Cristo. Tem vivido injustiças por causa do evangelho, da justiça, da verdade, por querer obedecer a Deus e não a homens? Descanse. Saiba que o Senhor é a sua força, é a sua rocha, fortaleza, libertador, rochedo, refúgio, escudo, força da salvação. Recorra ao Senhor, sabendo que por causa de Cristo, ele ouve do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus ouve a oração do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele ouve e livra os seus filhos. Vamos repetir juntos? Livramento divino. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Salmo 18,
16 e 17. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui hoje pela manhã na nossa escola dominical. Eu já estou afirmando porque eu sei que tem. Eu sei que tem ali atrás a mãe do Fernando e as duas irmãs, que são minhas primas também. Vocês fiquem em pé para que a igreja possa vê-las. Lourdes, Anne e Amanda. Sejam muito bem-vindas, viu? Podem assentar. Elas são lá da Gameleira dos Crentes. E tem também conosco, agora pela manhã, pela primeira vez, né, aqui na nossa igreja, o pastor Isaac. Gostaria que ele ficasse em pé. Está lá atrás, já está em pé. Está lá com o Daniel, seu filhinho, e a Raquel, com a Anne e a Lívia. Estão ali atrás também, na frente da Sara. Fica em pé, Raquel, dá para ficar? Tá. Com a Livinha e a Anezinha, que já foi batizada aqui numa bela queda ali agora pela manhã, correndo. Sejam bem-vindos, viu? Estamos felizes no momento oportuno. Pode sentar, o pastor Timóteo fará a apresentação deles aqui a toda a igreja. Mais alguém está nos visitando por primeira vez agora pela manhã? Não? Tá bom. Aos demais irmãos que já vieram outras vezes, sejam bem-vindos mais uma vez. Deus os abençoe. Temos aniversariantes essa semana. Marco Antônio. Pode vir aqui à frente, Marco. No dia 24, o João Gomes. No dia 25, a irmã Silvana. E é de casamento, Silvana e Cláudio. Aqui. No dia 27, é aniversário do Cardoso. Ele não está aqui. Então, as outras pessoas não estão hoje aqui pela manhã. Então, vamos orar agradecendo a Deus pela vida do pequeno João. Quantos anos, João? 6 anos já, olha aí. E do Marco Antônio também, adolescente precioso aqui para nós também. Então, vamos agradecer a Deus, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui na tua casa, alegres, ó Deus, por mais um dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos nossos visitantes aqui pela manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos aniversariantes também. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada um. Tu conheces, ó Deus, as necessidades e tu estás também presente, ó Pai, em todos os momentos e nós te agradecemos por isso. Queremos te agradecer pela vida do João, Senhor. Muito obrigado pela vida deste pequeno. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens conduzido nos teus caminhos. E que essa palavra que ele ouve aqui, Senhor, na escola bíblica, possa frutificar no coração dele, Senhor. E ele possa, Senhor, entender a Ti como Salvador da vida dele, Senhor. E confessar a Ti como o único Deus dele. Nós te pedimos assim. Guarda-o também nos seus dias, nos seus estudos, em casa, sua saúde. Livra-o do mal, nós te pedimos. Livra-o do homem mau. Abençoa-o em sua família também, com seus irmãos e com seus pais. Muito obrigado pela vida do Marco, que ele tem sido uma bênção, Senhor, aqui também no nosso meio, junto com os outros adolescentes. Tem crescido, se desenvolvido aqui, aprendido da Tua palavra. E nós te somos tão gratos, ó Deus, por termos ele aqui conosco. Abençoa o Marco, Senhor. Ó Deus, firma, Senhor, a Tua palavra no coração dele. Para a honra e glória do Teu nome nós te pedimos. Que ele continue, Senhor, tendo entendimento, Senhor, do Teu senhorio sobre a vida dele. Nós assim te pedimos. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
vamos continuar o projeto Conhecendo as Famílias e retomar. Hoje nós vamos apresentar uma família que está indo embora. Eles chegaram, estão conosco na congregação há um tempo já, aqui no Cambeba também. São irmãos muito preciosos para nós. Estão sempre trabalhando em alguma coisa, ajudando. Então, eu vou chamar aqui à frente a Cândida e o Macuri. Ele foi transferido a trabalho pela Marinha lá para o Rio de Janeiro e agora ela vai acompanhar o seu esposo. Mas a gente disse que é só pelo tempo que precisa, 2 anos para voltar. Então, aí a família deles, que bonita essa foto. Então, é o irmão Macuri, a Cândida, a Brena e a Nicole, são as filhas deles. Eles moram aqui mesmo no Eusébio e são daqui do Ceará, os dois? São daqui do Ceará mesmo. Fortaleza? Não? Cândida é de Fortaleza e Macuri é de Limoeiro do Norte, certo? E eles já frequentam a congregação há 11 meses. Nossa, parece que é mais, eu achei que era mais. Eles foram recebidos, já tem um tempo, e estava faltando fazer a família deles, e ficou de fazer justamente na despedida. O que eles mais gostam de fazer em família? Brincadeira em grupo e sair para almoçar, jantar, ou até mesmo apenas lanchar. O Macuri é suboficial da Marinha e a Cândida é representante comercial. A Brena é designer de sobrancelha e a Nicole é estudante de psicologia. E o pedido de oração deles, irmãos, é por essa nova fase que eles vão viver, né? Já estão vivendo, desde que o Macuri foi convocado e ainda havia alguma possibilidade de ficar, e nós oramos, e o Senhor resolveu, então, transferi-lo mesmo, e aí, agora, Cândida resolvendo as coisas para ir, o Senhor também providenciou, né? Então, que nós continuemos orando pela adaptação deles lá, para que eles sejam acolhidos por uma igreja que professe o Senhor como único Salvador e pregue a palavra. E pessoas para cuidarem deles lá também, para eles servirem como já servem tanto aqui. E pela volta ao Ceará o quanto antes. E para que Deus alcance as filhas deles com a graça do Senhor. Então, nós estamos felizes porque eles chegaram para o nosso meio, tristes com a partida deles, mas crendo que o Senhor cuidará de cada detalhe desse momento deles também. E eu vou quebrar a regra aqui um pouco, eu vou pedir ao presbítero Edson, que é quem lidera eles lá na congregação, que possa vir orar por eles aqui hoje, pelos seus pedidos. Que privilégio meu estar aqui orando pelos irmãos. Deus abençoe. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, o Senhor dirige a tua igreja sempre com tanta maestria, soberania. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por ter trazido o Macuri, a Cândida, para o nosso convívio, aparentemente numa situação fortuita, Senhor Deus, mas o Senhor sempre tem um plano. Nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela vida deles, pela família deles, pelo tempo que passaram conosco aqui, trabalhando, servindo, sendo abençoados também. Agora, os teus filhos, esses que o Senhor trouxe para o nosso convívio, o Senhor os leva para outro canto, Senhor. Ó Senhor, ajuda o seu companheiro deles, o amigo, Senhor Deus, e o fortalecedor do coração e da fé deles nesse momento lá. E quero também, Senhor, junto com a igreja, te fazer um pedido especial, Senhor. Traze-os de volta o mais breve possível, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. E abençoa-os agora, especialmente a Cândida, resolvendo a questão da empresa, dos seus sócios, das filhas que ficam, a casa, essas situações todas. Dá graça para que eles possam solucionar isso, irem em paz para lá, Senhor Deus. Abençoa suas filhinhas também, em nome de Jesus.
Traze-as à cruz para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu vou passar aqui para eles o devocional, para que eles levem a lembrança daqui da nossa escola bíblica e possam usar nos seus dias lá. Irmãos, bom dia. Primeiramente, gostaria de louvar o Senhor e agradecer pela instrumentalidade dos irmãos que participaram e organizaram o aniversário da congregação. Foi, de fato, uma bênção, uma alegria. Até chuva teve. Quem não foi perdeu a chuva. Mas foi muito bom. Algumas crianças, então, com a chuva... gostou, né? Algumas crianças gostaram, isso, da chuva, da lama, principalmente as pequenas, né? Os pais. Mas graças a Deus foi muito bom, tempo de comunhão com os irmãos. Infelizmente eu precisei sair para levar o Samuelzinho ao hospital. Eles já estão, eu falo eles porque Samara também, no hospital, começou com febre também. E aí passou a noite os dois com febre. Então, mas estão, na medida do possível, melhores, graças a Deus. E aí agora é só acompanhar para ver o desenvolvimento nos próximos dias. Então, contamos com as orações dos irmãos, mas com a graça do Senhor já está tudo sob controle. Mas tirando este pequeno momento... os comentários sobre o que ocorreu quando não estivemos foi de um tempo abençoado para a igreja, de pregação fiel das Escrituras. Deus seja louvado pela igreja. Continuemos em oração pela nossa congregação, para que Deus continue levantando os seus eleitos ali no Eusébio, para que aquele trabalho se consolide agora com a chegada também do reverendo Isaac, para que Deus abençoe também o entrosamento dele com a congregação, e que a obra do Senhor continue crescendo, né? Eu queria chamar aqui à frente, primeiro, o nosso irmão Edmilson. Cadê ele? Pronto, a família chegando aqui. E Carla. A Sofia também. Ok, eu pensei que a senhora Edmilson... Chegou a carta dos três, né? Pronto, isso. É porque o do João veio antes da... Isso mesmo, ok. É que o João, a Vitória e a Malu foram recebidos antes, né, por conta das questões logísticas mesmo de transferência. E aí agora chegou a carta de transferência desses nossos irmãos, advindos lá. A carta veio lá da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a IPF, e oficialmente eles já são membros da igreja e hoje nós estamos apresentando à igreja a vida deles. Então nós vamos orar pela vida deles. Vou pedir ao pastor Amadeu que faça essa oração. Oremos, irmãos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem tanto nos abençoado, Senhor. E é bênção do Senhor. É graça tua, meu Pai. E essa bênção de poder receber o presbítero Edmilson e sua família. Já recebemos anteriormente João Vitor e sua família, que faz parte dessa grande família do presbítero Edmilson. Santo Deus, que eles possam, meu Pai, sempre buscar te servir, buscar te glorificar. Os ajuda, Senhor, nesse momento em que estão conosco aqui, e em contrapartida que nós, como igreja do Senhor, possamos ajudá-los, orientá-los, amá-los, cuidar de cada um deles, e que nisso, Senhor, o teu corpo possa ser aperfeiçoado. Que nós, como noiva, a noiva do Senhor, como membros do teu corpo, possamos estar unidos, te glorificando.
E para isso precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Ajuda, meu Pai. Ajuda ao presbítero Edmilson, a Carla, a Sofia, e que possamos continuar juntos, te servindo, até a volta do Senhor Jesus. E é no nome dele que oramos, que te pedimos e agradecemos. Amém. Agora eu queria chamar também o reverendo Isaac, a Raquel, a Lívia, a Anne e o Daniel. Apenas formalmente para que a igreja os visualize, né, eles aqui juntos. É uma alegria, finalmente chegou, né? A gente orou por isso, Deus foi abrindo as portas e com a graça de Deus chegaram. E estamos aqui, nós vamos orar pela vida deles, para que a igreja os conheça visualmente. Esse é o pastor Isaac, pastor da igreja também, juntamente com o pastor Amadeu, comigo, somos pastores desta igreja. Ele vai ficar no Eusébio domingo à noite, quinta-feira à noite, nas reuniões de oração. Na escola dominical ainda continuará aqui em nosso convívio, então nós teremos o privilégio de conhecê-lo mais. Para que a igreja entenda como será essa dinâmica, o reverendo Isaac não vai estar todos os domingos à noite na congregação, pelo menos até setembro. Então, por exemplo, a decisão do conselho para que ele conviva um pouco também com a sede e com a congregação e haja essa dinâmica, então vai haver esse momento de transição. Ele vai estar volta e meia aqui na igreja e lá na congregação, até que o mês de setembro ele fica todos os domingos à noite na congregação. Então essa é a dinâmica. Eu falo porque você chega na congregação e fala assim, cadê o pastor Isaac? Não, calma. Vai chegar o momento que todos os domingos ele estará por lá, tá bom? Então, mas por enquanto, ceda um pouquinho aqui para a sede. Então, vai ser esta dinâmica. E também na escola dominical, por vezes também ele dará aula de escola dominical. E a gente vai crescendo nessa dinâmica até, em breve, com a graça de Deus, implantarmos a escola dominical lá na congregação. E aí nós teremos o fim desta transição com a sede, tá bom? Então vamos orar pela vida deles. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da seara, é o Deus que levanta obreiros para o teu rebanho, e nós te rendemos graças porque nós temos o privilégio de participar desta tua obra, ó Deus, que transforma vidas, transforma pecadores, inimigos do Senhor, em filhos. Obrigado, Senhor. Nesse instante te rendemos graças por esta família, pelo pastor Isaac, pela Raquel, pela Lívia, pela Anne, pelo Daniel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os trouxe até aqui e nós queremos suplicar que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai, através da nossa vida, que sejamos nós bênção para a vida deles e o Senhor nos ajude nisso. Ó Deus, que o Senhor abençoe também a vida deles, para que eles sejam bênção no meio do teu povo. Ó Deus, que esta família, ó Deus, seja usada pelo Senhor no testemunho. Ó Pai, que o Senhor continue usando o pastor Isaac também na pregação da palavra, no pastoreio do teu rebanho. Põe tua boa mão sobre o teu servo. Abençoa-o também nos seus estudos, para que ele tenha bom êxito em tudo que ele coloque as mãos a fazer, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu creio que são estes os avisos, né? Pois bem, agora vou chamar as crianças, venham.
Isso. Vamos. Crianças, ó, nós vamos dar um aviso para vocês. Eu preciso que vocês fiquem olhando para cá. Eu vou chamar a tia Carol. Ela vai dar um aviso muito importante para vocês, tá bom? Bom dia, irmãos. Bom dia, crianças. Olha, o próximo aviso é para vocês também, para os pais e para vocês. Nós vamos ter pela primeira vez aqui na igreja a nossa escola bíblica de férias. E vai ser um momento muito especial, vai ser dos dias 2 a 5 de julho. A gente vai começar numa quarta e vamos ficar até o sábado, das 16 às 19 horas. Nós vamos ter teatro, histórias bíblicas sendo contadas, gincanas, lanches maravilhosos, mas, acima de tudo, o evangelho sendo anunciado a vocês. Então, a gente está com as inscrições, já devem ser feitas. Vamos procurar, os pais vão procurar a tia Raquel Correia, vão fazer a inscrição com ela. Nós temos uma taxa para inscrição de R$30, mas que não deve ser obstáculo para nenhuma das nossas crianças participar da nossa CBF. Então, se houver alguma questão nesse sentido, procura também a Raquel. E vamos estar todos juntos, o tema vai ser a Fórmula Secreta. E vão ser dias muito especiais de diversão e aprendizado aqui juntos. Essa primeira vez, nós não vamos fazer uma abertura, uma divulgação ampla para outras igrejas. Mas eu tenho um primo, eu tenho um amigo mais chegado, aí você pode chamar esse seu melhor amigo, alguém da escola que está sempre com você, ou um primo para participar também. Certo? Pronto. Certo. Se houver também alguma questão de deslocamento, de como vamos chegar até aqui, por quê? 16 horas, os pais ainda podem estar no trabalho. Então, também vamos viabilizar isso para que não deixemos de estar aqui juntos. Certo? Então, esse aviso, você já lembra em casa, ei, pai, mãe, já procurou a Raquel, já fez minha inscrição? Certo? Vai ser muito precioso. Sim. Isso. Pronto, essa é a primeira vez que vai ser um projeto piloto da nossa CBF, a gente não vai estar abrindo muito, certo? Só para esses amigos chegados e primos que já tiveram algum contato e convívio com a nossa igreja, certo? Devolver o pastor Madeu para orar. Depois eu faço. Ok. Vou chamar aqui o presbítero Cássio, possa orar pelas crianças. Atenção, crianças, vamos orar. Fechar os olhos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, Senhor. Como é bom, Deus, experimentarmos do favor do Senhor e vermos as nossas crianças aqui, aprendendo, convivendo, crescendo em comunhão, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado servos fiéis, que têm se dedicado, Senhor Deus, em promover, Deus, trabalhos que possam apresentar o Senhor, Deus, que possa falar de Cristo para as nossas crianças. E sabemos que elas ouvem, que elas guardam no coração, Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Toma, Senhor Deus, a vida dos pais,
ó Deus, dos tios, aqueles que também, ó Deus, trazem essas crianças, que também, ó Deus, sabem da importância de criá-las no caminho do Senhor. Queremos te pedir também que abençoe, Deus, essas crianças nos outros contextos, Senhor Deus, na escola, Senhor Deus, no prédio, na vizinhança, para que elas continuem testemunhando do Senhor e sendo guardadas das investidas do mal. Abençoa a escola dominical, abençoa a escola bíblica de férias, Senhor Deus. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos para mais avisos. Carol está aqui. Ninguém sabe o que é, né? Agora eu aviso que vocês achavam que eu ia dar desde o começo. A gente piscou e temos mais um chá de fraldas. Vai ser já no próximo domingo, é o chá da Heloísa. A Heloísa é filhinha do Caleb e da Raquel. Então, vamos estar aqui após o culto, que é o formato que nós temos feito, domingo que vem. E com as fraldas de tamanho MG, temos a semana para nos organizarmos e não esquecer de trazê-las para abençoar os nossos irmãos. Certo? Bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. Passando para falar do nosso último evento da UPA do semestre, antes do nosso recesso. Vai ser no próximo sábado, dia 28, às 4 horas, aqui na Igreja do Cambeba, um intercâmbio com a UPA da IPF. A gente vai dividir essa programação em alguns momentos. Vai começar com o momento dos cânticos, dirigidos pela UPA do nosso Cambeba, com um trabalho excepcional do nosso diretor oficial de música, o Davi, que faz um trabalho excepcional. Além de tocar muito bem, ele estimula os nossos adolescentes a utilizar os dons de Deus para exaltá-lo, glorificá-lo, um trabalho inspirador. Além disso, vai ter um momento de palavra dirigida pela IPF. Depois disso, um momento de brincadeira, de jogos, para estimular essa comunhão entre as duas UPAs. Além disso, nas férias, vai ter a atividade da federação, reunindo a UPA da Aldeó, da UPA da Aerolândia, da Cidade dos Funcionários e do Cambeba, numa mini-olimpíada. Vai ter diversas modalidades, futebolzinho, uma corrida, muito bom mesmo. E os demais detalhes vão ser passados no grupo do WhatsApp, tanto com o link de inscrição, quanto os horários, as modalidades e as questões de organização. Então, fiquem atentos aos grupos de WhatsApp, no próximo sábado, dia 28, e dia 5 de julho, a federação, ok? Obrigado. Irmãos, o pastor Timóteo já fez aqui o agradecimento do aniversário. Eu continuo essa noite quase, foi flutuando, não foi dormindo na cama de alegria. Bendito seja o nosso Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos da congregação, um grupo de irmãos que há uns bons dias já vem trabalhando, pensando e cuidando de algumas coisas. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Estão fazendo para o Senhor e para a sua igreja. Deus os abençoe ricamente, viu? E aos irmãos da sede, que ajudaram também junto, claro. Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom, aviso agora para o MP e para os jovens da igreja. Próximo domingo, após a EBD, nós teremos a nossa plenária. Então, a gente está encerrando agora o primeiro semestre. Foi um ciclo com muitas atividades, muitos estudos, e a gente vai repassar para os nossos membros o que a gente tem planejado para o segundo semestre. Então, não deixem de estar presente próximo domingo, após a EBD. Ok? Outra coisa também, um aviso para os jovens de 18 a 35, membros da igreja. E também para aqueles que ainda não têm 18, mas vão fazer 17 esse ano, também estão inclusos.
a gente está começando a articular o nosso Intermocidades, que vai ser no final de agosto. Então, fiquem atentos aos grupos, a gente tem pegado o nome dos interessados, vem conversar com a gente, tá bom? Obrigado. Sem mais avisos, então, aos irmãos da classe de catecúmenos, eu vou dar o aviso lá no grupo, tá bom? Fiquem atentos ao grupo, certo? Sem mais, vamos ter 5 minutinhos aí para ir ao banheiro, tomar um café, a gente volta para a aula do pastor Timóteo, tá bom?
Está chegando e para iniciar a nossa escola dominical. Quer dizer, nossa aula, né? A escola dominical já iniciou. Nós vamos abrir as escrituras em Mateus 5. Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, 5. E nós vamos ler a uma só voz. Esse texto da palavra do Senhor. Antes de ler, só reforçando, aliás, dando esta informação, nós resolvemos trazer essa série mais pastoral. Nós passamos algumas séries um pouco mais doutrinárias, comida mais dura de mastigar. E agora nós pensamos em uma série mais pastoral para a igreja. E aí, após essa série, nós vamos ainda tocar em duas seitas, na nossa série de seitas e heresias, que é catolicismo e candomblé, também nós vamos falar. Então, nós vamos falar nessas duas, depois nós adentramos em alguns outros temas, tá bom? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender os detalhes a respeito desta bem-aventurança. Que o Senhor nos ajude a viver conforme a Tua palavra, conforme o que vamos aprender. Livra-nos, ó Pai, de sermos meros ouvintes. Nós queremos ser operosos praticantes da Tua palavra. Mas nós dependemos totalmente do Senhor para o querer e para o realizar, e por isso pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós falamos sobre a mansidão de forma... Aliás, deixa eu só passar aqui, vamos fazer uma introdução, um aspecto aqui sobre uma sociedade contrária à mansidão. Depois, alguns textos bíblicos relacionados, é uma lista grande de textos, algumas definições sobre o que é mansidão, algumas perspectivas de como a Escritura associa a mansidão com outros atributos. Que terra é essa que ele fala de herdarmos? E, por fim, uma conclusão, que nesta conclusão eu vou esboçar uma definição curta a respeito da mansidão. Dito isso, na nossa introdução, eu trago aqui 3 episódios das Escrituras sobre mansidão. E eu já vou começar perguntando à classe aqui, que personagem ou episódio você se recorda ao pensar em alguém manso? Bem-aventurados os mansos. Pense em alguém manso nas Escrituras, ou algum episódio. Veja, é possível que a pessoa não era mansa, mas em algum episódio ela demonstrou uma mansidão. Pode ser um episódio assim também. Moisés. Por que Moisés? Aí é fácil, né? Porque a própria Bíblia fala que ele era manso. E era o mais manso. Esse aí é clássico, né? Mas algum episódio ou algo que você se recorda da mansidão? José. Quem? Daniel. Mas vocês estão falando assim, José, o episódio. Sim. Daniel. Que mais? Mais algum exemplo aí?
Ó, vocês acertaram 2 que eu listei. Se acertar o terceiro, pede música. Jó. Eu listei aqui 3 exemplos. O primeiro deles de José, do Egito. E uma tira específica que me chama a atenção é quando Jacó morre. Porque até antes da morte de Jacó, você percebe no texto que os irmãos de José não tinham certeza do ímpeto do coração de José. É quando Jacó morre que os irmãos falam, pronto, agora estamos perdidos. Ele é rei do Egito, agora ele vai se vingar de nós. E o que é que José faz? Abra em Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 15 até o 21. Alguém faz a leitura em voz audível, por favor? Gênesis 50, do 15. Os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus e de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, mostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E lhes falou. É uma passagem belíssima. Eu não vou dar agora alguns apontamentos aqui, mais à frente a gente retorna para ele, mas é um caso bem claro de alguém que os irmãos tinham, olha, ele vai se vingar de nós, ele vai retribuir todo o mal que lhe fizemos. E aí a consciência de José é impressionante. Vou segurar aqui. O segundo exemplo que eu listei foi o de Moisés, que as Escrituras deixam claro que Moisés era manso. Eu vou ler esse texto. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Alguém sabe que contexto sem abrir, só vale eu abrindo aqui, né? Que contexto é que esta frase ocorre? É quando Miriam e Arão se levantam contra ele. Não é um momento... Perceba, a mansidão, e aí você já começa a juntar essas informações. A mansidão, ela é vista não somente no momento que está tudo tranquilo ele é manso. A gente tem até um ditado, né? Dormindo é gente boa. Porque enquanto está tudo em paz, tudo tranquilo. Mas, olha, é no momento em que os seus irmãos se levantam contra a sua liderança. Terceiro exemplo que eu trouxe é o de Davi. Você acha que Davi era um homem manso? É uma pergunta, viu? Estou perguntando para vocês mesmo. Pergunta difícil, não é? Homem de batalha é difícil, não é uma pergunta de fácil resposta, não. Vou deixar vocês sem resposta, viu? A curiosidade. Por enquanto. 1 Samuel 20... Sim. Eu só acredito vendo, né? 1 Samuel 24, tem um trecho que eu vou ler também, diz assim. Então, os irmãos conhecem esse texto, não lembravam talvez a referência. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia em qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e
far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. São em 2 momentos que ele tem... Isso, tem 2 momentos em que Davi demonstra mansidão. De fato, você vai encontrar outros momentos nas Escrituras de servos de Deus e não tem como não falar de Cristo como aquele que foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e há vários relatos da obra de Cristo, da vida de Cristo, em que a mansidão é vista. Mas nós normalmente pensamos na mansidão como algo bem limitado ao aspecto de alguém que está ali quietinho e é alguém silencioso, pacato. Você pensa ligado apenas a uma das facetas da mansidão. Mas antes disso, pense como o nosso mundo age de modo contrário ao que é mansidão. Você tem, por exemplo, o estímulo a comportamentos vingativos. E esses comportamentos são vistos... vou dar exemplo. Chega alguém, bateu comigo, vai se ver mesmo, porque eu não deixo passar, não. Como é que alguém normalmente reage a quem fala assim? Eu falo de forma geral, eu vou dizer assim, no meio dos descrentes. Não vou dizer que no meio dos crentes isso acontece, não, porque eu acho que isso não acontece, entre aspas. Mas como é que as pessoas tratam? Tem uma palavrinha, inclusive. Olha, fulano é cheio de quê? Pode falar. Você viu aí, né? Rapaz, ele está vendo no slide. Ele colou no slide antes ali, o passador do slide falou aqui. Tá bom, tá valendo, pode falar alto. Cheio de... não, ele é cheio de personalidade. Ele é vingativo, cheio de ira, não recebe nada, não aguenta nada. E aí o que... Não, é admirável, porque ele é cheio de personalidade. O estímulo do nosso tempo, ele é contrário à mansidão. Mas mais, ditados equivocados, comportamentos vistos positivamente como personalidade, comportamentos vingativos, né, de ira, de fúria, são vistos como personalidade. Outro, alguns ditados contrários à mansidão. Aí eu só consegui captar 2. Se você lembrar de mais algum, você pode, que não tenha nem alguma questão imoral, claramente, você pode falar. Mas, por exemplo, eu não listei aí, listei aqui apenas. Quem é bom demais vira tapete. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi algo assim. Ou, quem é manso apanha até da sombra. Bateu, levou. Perceba que é tão comum que vira ditado e, às vezes, nem é visto como uma atitude equivocada, porque não, é personalidade, isso aí é alguém... Então, esse é o pensamento. Liderança arrogante é algo também muito comum. O líder usar da arrogância ao invés da mansidão. Há um outro que talvez não pareça ter relação, mas vida centrada no próprio interesse. Aqui eu estou pensando mais na questão de hedonismo ou daquela busca desenfreada por o próprio prazer, satisfação plena, pessoal, de mim. Olhe para você, cuide de você, ame mais a si. Então, há várias falas que apontam para você agir de modo contrário a pensar no outro, sofrer o dano, a buscar a verdade, buscar a justiça, mesmo que aquilo te faça sofrer. Porque sofrimento não é uma coisa boa
para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. Então, nós temos, assim, um mundo que age de modo contrário à mansidão. Eu coloquei, por fim, pastores que pastoreiam a si. Isso está ligado a líderes arrogantes, a vida centrada no próprio interesse. Você vai encontrar, infelizmente, no meio do povo de Deus, eu não estou falando no meio só de seita, não. No meio do povo de Deus, infelizmente, também pastores que pastoreiam a si, pensam no seu próprio ventre, como diz as Escrituras. Andando mais sobre essa característica da mansidão nas Escrituras, nós temos vários textos relacionados. Eu trago primeiro pensando na mansidão de Cristo. Já normalmente deixamos para o final apontando para Cristo, mas vou começar falando da mansidão de Cristo. Mateus 11, 29, é um texto que os irmãos conhecem. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? É só manso? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Você tem que ligar esse texto à bem-aventurança, porque é o próprio Mateus usando o mesmo termo. Bem-aventurados os mansos. Aí lá na frente ele fala, olha, Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso. Mateus 21, 5. Dize à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Isso aqui é uma citação. Eu vou falar mais à frente dessa citação, vou citar ela quando eu falar dos textos relacionados do Antigo Testamento. Mas a palavra usada ali por humilde é a mesma para manso da nossa bem-aventurança. Então, guarde essa informação. Quando Mateus cita o Antigo Testamento, uma profecia a respeito de Cristo, eles usam a palavra mansidão para humilde. Isso é uma informação muito importante. E, por último, em relação à mansidão de Cristo, esse eu quero que nós todos abramos o texto. 2 Coríntios 10, 1. 2 Coríntios 10, 1. Olha o que diz aí. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Vou guardar até aqui. Paulo fala da mansidão de Cristo, mas aqui ele já relaciona com a outra palavra. Se Mateus relaciona com o quê? Humildade. Alguns falaram e outros ficaram assim. Mateus fala manso e humilde. Aqui fala mansidão e benignidade. Vai juntando, é um quebra-cabeça. Porque é uma palavra que não dá para você traduzir por uma coisa só. O que é ser manso? É sofrer o dano. Só isso? Não. Você vai perceber que nas Escrituras essa palavra é muito mais ampla do que tentar achar uma palavra para traduzir e dizer, é só isso. Não é só isso, ela é ampla. Há outros textos que falam da mansidão na vida dos líderes. Aí nós temos Gálatas 5:23. Não, esse aqui não é não. Esse aqui é do outro. Tito 3:2. Deixa eu abrir ali, Tito 3:2. Eu falo de líder, mansidão dos líderes. Essa seria para o próximo ponto. Eu que puxei errado aqui, era para colocar embaixo. O próximo é mansidão do crente. Textos que apontam especificamente. Esse é Tito 3:2. Não, eu acho que eu troquei aqui mesmo, viu?
os 3 primeiros textos que eu coloquei é da mansidão dos crentes. Eu vou ler esses mesmo assim. Primeiro de Gálatas 5:23 é o do fruto do Espírito. Então, é para todo crente. Ele diz, fala da mansidão e domínio próprio. Apesar de domínio próprio não está relacionado à mansidão, nesse último grupo, o fruto do Espírito ele tem grupos, assim como as obras da carne. Você consegue perceber uma associação em alguns aspectos do fruto do Espírito. Dentro dele está a mansidão. Eu estou já falando do crente de forma geral. Depois eu volto para o líder. Outro texto é 1 Coríntios 4:21. Aí sim fala dos líderes, quando diz: que preferis? Eu vou até vós outros com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Aqui eu tenho 2 aspectos. Eu tenho um aspecto do líder, que a resposta esperada de Paulo é com amor e espírito de mansidão. Ele relaciona espírito de mansidão com o quê? Amor. Ao mesmo tempo, mostrando o caráter de um líder que deve ter mansidão. 1 Timóteo 6:11, de liderança, de Tito, segurem aí, que a gente vai ler ele já já. 1 Timóteo 6:11, fala a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue justiça, piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aqui há uma relação da mansidão com a vida de piedade de forma geral, certo? 2 Timóteo 2:25, disciplinando com mansidão os que se opõem, mostrando que a mansidão é demonstrada, precisa temperar a disciplina. Por fim, Gálatas 6:1, quando fala daqueles que estão corrigindo aqueles que tropeçaram em alguma falta, ele vai dizer: olha, vocês que são espirituais, corrijam, mas façam com espírito de brandura. A palavra brandura, traduzida ali, é a mesma palavra para mansidão dos versículos anteriores do fruto do Espírito. Então, quando você lê na sua tradução, você vai perder essa conexão aí. Gálatas 5:23 fala lá, fruto do Espírito, mansidão. Gálatas 6:1, quando ele fala de novo de mansidão, o tradutor usou brandura. Então, você não associa que a correção que você faz para o irmão faltoso precisa ser temperada com o fruto do Espírito ali dita anteriormente. Então, o aspecto aqui é a liderança, é característica esperada do líder mansidão. Mansidão do crente. Aí agora sim, vamos para Tito 3:2, que diz, fala dessa sujeição. Eu vou ler do versículo em diante. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia. Essa palavra aí no texto grego é mansidão para com todos os homens, certo? Então, há uma menção que exorte aos crentes que sejam mansos para com os líderes e para com todos os homens. Ainda sobre a mansidão do crente, Efésios 4:2 fala... deixa eu só lembrar o versículo anterior. É porque eu peguei o recorte, só o recorte, ele fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou abrir o texto, não me recordo. Rogo, pois, prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação. Perceba o aspecto aqui. Você foi eleito, vocacionado pelo Senhor, e uma das formas que demonstram o andar digno desta vocação, desta eleição, é andar com mansidão. Então, não tem como você ser crente e dizer assim, eu sou crente, mas eu não sou manso, não. E nem preciso, isso aí foi um dom que Deus deu para alguém. Para mim, eu não ganhei esse dom. Não. Faz parte do crescimento em santidade. É igual quando você pensa no fruto do Espírito. Normalmente,
não é incomum haver equívocos de pensar, eu tenho esse fruto e eu não tenho aquele fruto. Não são frutos, é um fruto justamente porque o crente cresce em todos os aspectos do fruto. Obviamente, alguns crentes têm áreas de dificuldades específicas que outros têm em outra. Mas dizer, não, eu não cresço nada nessa área, nessa área Deus não me santifica, não tem argumento. E falando da mansidão, ela é esperada pelos líderes e ela é esperada também para os crentes, não é algo somente dos líderes. Tem mais texto, se você estiver anotando, eu vou só citar para você anotar aí. Tiago 3,13 fala de sabedoria e inteligência. Quem é sábio e inteligente? Mostre mansidão. É interessante isso. Você é sábio, mas não é manso? Opa, é contraditório. Pedro, 1 Pedro 3,4, seja, porém, homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, eu creio que esses textos são suficientes para mostrar assim, olha, esqueça essa ideia, eu nasci assim, meu temperamento é irado, é colérico, escolha o nome aí que você quiser. Pegue um exemplo, o próprio Pedro. Pedro era o quê? Uma pessoa irada ou uma pessoa mansa? Em que parte da vida dele? Cortando a orelha lá. Senhor, manda fogo do céu. Perceba Pedro lá em Atos como era. Quando foram prender Pedro, ele pegou a espada para cortar a orelha lá do outro. Pedro dormia na prisão. Na noite o texto fala que é a noite em que ele seria morto. Pedro dormia. Voltemos lá agora ao Antigo Testamento. Pode falar. Eu ia perguntar assim, você acha que... Eu diria que ele foi manso. Vou dar um exemplo. O que é que os discípulos... Não vou conjecturar assim não, para não cometer em equívoco. Mas em outro ponto, o Senhor ele não podia rogar fogo do céu para consumir ali tudo? Aí você pensa, o que foi que ele fez? Ele usou de misericórdia, porque ele expulsou, o chicote foi nos animais lá, expulsou os animais que estavam lá no templo, virou as mesas. Mas ele poderia pegar o chicote e dar uma surra naqueles homens, não podia? Não, mas ali era cogitação de Pedro. Não é que Pedro estava possesso, não. Não, eu sei, eu estou só explicando o texto. O ponto ali é que havia uma cogitação de Satanás em tentar Cristo a fugir da cruz. Então, quando ele fala arreda Satanás, tem relação ali com a mesma tentação de Satanás em que Cristo se dobrasse perante ele. Olha, eu te dou, sabe, os reinos desse mundo, não precisa de sofrimento, não precisa desse caminho nenhum. Não, faz isso aqui. Em outras palavras ali, foge da cruz. Satanás certamente, não vou dizer certamente, mas é possível que ele não soubesse da cruz. É possível que ele suspeitasse por causa das profecias. Havia profecia de sofrimento a respeito do Messias, maldição de cruz. Ele não sabia do futuro, mas ele sabia de profecias. Então, não sabemos até que ponto ele tinha conhecimento de cruz ou não. Não temos essa informação.
Mas temos que ele sabia da profecia do sofrimento de Cristo, da sua obra. Então ele cogita, ele tenta Cristo a fugir do sofrimento, e Pedro faz o mesmo. Aí ele chega diante de Pedro, arreda Satanás. É esse aspecto. Ali não tem uma relação com falta de mansidão, tem relação com o ímpeto do inimigo em tentar fazê-lo fugir da sua da sua morte voluntária, do seu sacrifício. Antigo Testamento. Há alguns textos do Antigo Testamento que são interessantes, porque esse texto lá que eu falei, guardem ele, o texto em que Mateus cita o Antigo Testamento, e ele cita usando o termo mansidão para humilde. E você vai ver este uso no Antigo Testamento desse termo, naturalmente, manso e humilde, como sinônimos também. É interessante isso. Salmo 24, versículo 9, diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. No texto hebraico é a mesma palavrinha. Guia os mansos na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ou guia os humildes na justiça e ensina os humildes no seu caminho, o seu caminho. Salmo 33, 3. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. É a mesma palavra usada também no Antigo Testamento para manso. Salmo 36. Mas os mansos herdarão a terra. Olha aí. Salmo 36. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Guarde isso, porque isso já toca na nossa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque o quê? Porque eles herdarão a terra. PH. Necessária e enérgica, exercendo, temperando com mansidão. Sabe por que pode? Gálatas 6:1 fala exatamente isso. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, os que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Isso, ele não fala assim, olha, se for falta desse tipo, você corrige sem espírito de brandura. Não, ali é o parâmetro. A mansidão, ela tempera a correção. É por isso que aí a gente volta para Cristo. Quando ele chicoteia lá, quando ele fala arreda Satanás, o espírito de mansidão não saiu dele. Ele está ali. A correção dura e necessária, em alguns casos, ela está temperada com isso. Ela precisa estar temperada com o espírito de mansidão. Só o Juninho primeiro, entre família, né? O Juninho depois... Isso. Para quem não viu, o mundo tenta colocar a braveza como boa personalidade e mansidão como ser frouxo, ser besta, ser bobo, deixar para lá. Vai deixar para lá isso aí? Não, devolve. Só na ordem. Da perda da mansidão. O problema meu é que mesmo quando eu não sou enérgico, eu tô com a mansidão foi embora. Vou dar um exemplo. Lá, Cristo deu um exemplo lá que ele podia ter mandado consumir. Quantas vezes no trânsito eu já não quis que fosse consumido aquele lá e não foi consumido porque eu não tinha aquele poder. E se tivesse, eu acho que ia. Então, a questão nossa, que eu acho, a dificuldade é essa. É igual, por exemplo, o caso de Isaac mesmo lá, né? Cava o poço. O cara vai lá e enterra o poço. Cava o poço. Eu fico pensando, rapaz, vou te dizer, o Caba tinha um exército, o Caba tinha condições de enfrentar, ele tinha autoridade e poder para fazer e ele abriu mão disso. Eu acho que a nossa dificuldade é o seguinte, eu não tenho autoridade, não tenho poder para fazer e o meu coração se inflama com aquilo ali. No caso de Cristo, não. Ele tinha autoridade e, olha, ele baixa isso aí a um estágio de pedagogia só mesmo, né?
Estou anotando aqui um detalhe para as nossas ilustrações no final. Aí você vê agora como é que as Escrituras tratam. Ela trata a mansidão sempre associada com outras características. É interessante isso. Mas de onde é que vem mesmo essa bem-aventurança? Veja, Cristo é o Senhor da lei, Cristo é o Verbo encarnado. Cristo, ele, ao falar as bem-aventuranças, ele toca em textos do Antigo Testamento. E abram aí no Salmo 37. Salmo 37. Eu mencionei o Salmo 36, né? Os mansos herdarão a terra. Salmo 36. Outro aspecto aqui guarde isso também, quando você for ler um salmo, leia o salmo anterior, leia o salmo posterior. Por quê? Porque a ordem dos salmos também é inspirada. O autor usado pelo Senhor para fazer a coletânea dos salmos, ele reuniu os salmos com uma ordem específica. Existe lógica e teologia na ordem dos salmos que pode ensinar ou trazer luz no estudo dos salmos. Dito isso, Salmo 36, 11 fala, né, os mansos herdarão a terra. Salmo 37, 9, alguém lê aí. Não, agora o 37, 9. Eu anotei errado, não foi? Não, eu anotei errado mesmo. 37, 9. O que eu falei dos salmos anteriores vale, viu? Está valendo. Mas esse não era o 36, 11. Ok. Vai lá, 37, 9. Por favor, lê novamente. Olha o que ele diz. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. 37, 11. 9. 37, 11 agora. Ele diz que são os que esperam no Senhor, depois os mansos. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Os íntegros, eu estou usando o termo herança aí, herdarão. Os íntegros. E por fim, 29. Os justos. O Salmo 37, ele traz 4 expressões sobre os que vão herdar a terra. Ele fala dos que esperam no Senhor, dos íntegros, dos justos e dos mansos. Então, não tem como você estudar esse salmo e não perceber que há existe uma ênfase em herdar a terra, mas existe uma ênfase quem serão estes? Eles serão justos, íntegros, os que aguardam, esperam no Senhor, e os mansos. Então, há uma relação direta da mansidão com esses outros termos também. Não tem como desassociar. Não, é só os mansos, não é só os justos. Justos sem ser manso, íntegros sem ser manso, os que esperam no Senhor, mas não são mansos. Não há essa desassociação nas Escrituras sobre a mansidão. A mansidão, ela está sempre relacionada com outros termos. O 11 em específico, os mansos herdarão a terra. Essa expressão é a expressão da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E há um outro aspecto aqui. O aspecto da escrita do Salmo de Davi. Por quê? Porque existe uma relação estreita no livro dos Salmos entre as bem-aventuranças e a pessoa de Davi. O bem-aventurado, é muito comum haver uma relação da bem-aventurança ligada ao próprio Davi. Por que ao próprio Davi? É uma pergunta agora. Porque ele apontava para Cristo, para o Messias. A bem-aventurança apontando para a raiz messiânica, para a pessoa de Cristo. Certo?
Então a gente chega aqui, Salmo 37. A gente chega aqui, então, o que é mansidão? Eu trouxe algumas definições mesmo. Você vai ver que algumas nem parecem ter tanta relação com outra, justamente porque o termo mansidão ele não é estreito, ele é amplo. Mansidão é a atitude que aceita tudo que Deus faz em nossa vida sem se rebelar e também recebe toda a crueldade do homem sem retaliar. William MacDonald. Outra, Martin Lloyd Jones. O homem manso é aquele que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela, se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Foram homens fortes e, contudo, mansos. Reverendo Hermstein, ele diz assim: a mansidão, conforme nos mostra a Escritura, é aquela qualidade do homem que suporta com paciência as aflições, confiando em Deus, tendo seus impulsos pecaminosos dominados pelo Senhor, submetendo-se com alegria aos desígnios de Deus. William Hendrickson, ele vai dizer assim, eu gosto de uma expressão aqui do William Hendrickson, que eu já repeti em alguma outra ocasião aqui na igreja. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. A mansidão não consiste em falta de firmeza de caráter. Uma característica da pessoa que está pronta a curvar-se ao sabor de toda brisa. Mansidão é submissão ante qualquer provação. E aí essa é a disposição de sofrer o dano ao invés de causá-lo. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos daquele que ama e que se importa. Mesmo que seja o inimigo. O Carson, é a última que eu ponho aqui, ele diz assim: a palavra humildes, aqui é esse parênteses em grego, é de difícil definição. Ela pode representar ausência de pretensão, mas geralmente sugere bondade e o autocontrole que esta requer. Eu vou ser manso, viu? Ganhei só 10 minutos. E o autocontrole que a bondade, né, que esta requer. Trazidas essas definições, eu vou voltar agora para as perspectivas que eu já fui montando com os irmãos. A primeira delas é a citação de Mateus da entrada triunfal de Cristo, que ele usa o termo que ele usou na bem-aventurança mansidão, ele usa para citar Cristo entrando com o jumentinho, certo? Só que ele usa para traduzir a palavra humilde do Antigo Testamento. Alegra-te muito, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, que Mateus usa a palavra manso, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. O Antigo Testamento, ele traz essa ligação. Humildade e mansidão estão assim. Seja no uso do termo, seja em termos similares. Você vai encontrar no Antigo Testamento, nos recursos retóricos que eu já falei para os irmãos, em que o autor faz assim, por exemplo, Paulo fala isso, com temor e tremor, para falar da mesma coisa. Então, há esse tipo de recurso. Humildade e mansidão, ele não está necessariamente fazendo humildade é isso e mansidão é aquilo. Há um reforço de um comportamento ali sendo ensinado. Então, o Antigo Testamento faz esse uso do termo para humilde e mansidão, ou de forma enfática, repetindo, ou usando termos diferentes. Paulo associa a mansidão à humildade, então ele, em alguns textos, ele vai falar humildade e mansidão. Associa também a amor, como nós vimos. Pedro, ele associa também a silêncio ou temor.
Então, quando ele fala em mansidão, ele também usa palavras próximas para silêncio ou temor. Então, você vai construindo como as Escrituras demonstram o que é o caráter de alguém manso. Dito isso, nós chegamos na terra. Que terra, então, que o manso vai habitar? Eu achei uma citação do reverendo Hermes sobre quando nós pensamos em herança. Como é que as Escrituras tratam, e especialmente o Novo Testamento, tratam esse termo de herança? A maioria dos textos vai trazer uma conotação espiritual para o termo herança, e não somente a conotação da terra prometida que o povo habitaria. Então, há uma gama de textos que vai falar sobre herança do reino de Deus e de Cristo. Aí tem Mateus 25, 34, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 21, Efésios 5, 5. Textos que vão trazer herança, o mesmo termo usado por Cristo na bem-aventurança, usando para falar do reino de Deus, do reino de Cristo. Há também textos que falam de vida eterna. Aí eu vou citar para quem está anotando: Marcos 10, 17, Tito 3, 7, Hebreus 9, 15, usando o termo herança, apontando para a vida eterna. Há também ligado à salvação, e aí Efésios 1, 14, Colossenses 3, 24. Sobre a glória futura, Romanos 8, 17 e 18. Sobre bênção, o termo herança ligado à bênção, 1 Pedro 3, 9, Apocalipse 21, 7. Mas há um texto interessante, Hebreus 1, texto os irmãos conhecem: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou. E aí fala o quê? A quem constituiu o quê? Herdeiro de quê? Todas as coisas, pelas quais também fez o universo, né? Mas vejam, apesar de haver uma vastidão do termo ligado à herança, nós temos nas Escrituras uma ligação com a terra. Tanto é assim que, eu já mencionei aqui, eu quando era criança, eu pensava, olha, o céu vai ser chato. Eu vou ficar no meio das nuvens só cantando a eternidade todinha. Porque quando na escola dominical se cantava uma música ou uma história sobre o céu, o desenho era de uma nuvenzinha branca e um coral lá cantando, aí eu ficava, nós vamos para o céu, e eu, o céu. E eu imaginava e pensava assim, e mais pela minha imaturidade de conseguir abstrair o ensino do que pelo próprio ensino. Mas as Escrituras falam de tanto condenação quanto salvação ligada ao mundo físico. Então, quando as Escrituras falam de terra, herdarão a terra, isso não é somente ligado à eternidade. Não, herança, está falando aí que nós vamos morrer e vamos habitar com o Senhor no reino espiritual dele. Não, ele está falando tanto de novo céu e nova terra, da glória futura, que é física, mas ele já fala de coisas aqui. Você experimenta aqui. Como assim? Eu não lembro se eu trouxe... eu acho que eu não trouxe no slide. Eu vou ler aqui. Há uma citação, o Berkhoff fala assim: os justos, porém, não herdarão apenas o céu, mas também toda a nova criação. Ele refere-se a essa bem-aventurança e ao texto lá de Apocalipse 21, quando fala novo céu, eis que vi novo céu e nova terra, a nova Jerusalém descendo da parte de Deus. Tal. Ele fala sobre a nova criação, mas há um aspecto da mansidão ligado aqui. Aí eu vou trazer,
Não, eu não trouxe, não. Eu vou só ler. Eu pensei que eu tinha colocado no slide também. Não coloquei essa outra. Mas preste atenção. Reverendo Hermstein, olha essa citação. Portanto, tendo bens, o manso, não colocarão seus corações nisto, nos bens materiais. Deste modo, verdadeiramente possuidores da terra, sem se deixar possuir por ela. Aqueles que, aos olhos naturais, aparentemente nada têm, sendo desconsiderados e tidos como derrotados, são, na realidade, os que conseguem controlar suas paixões, confiando no cuidado misericordioso de Deus. Tais homens são iguais a Paulo, pobres, enriquecendo a muitos, e, paradoxalmente, nada tendo, mas possuindo tudo. A ideia é que o manso, ele consegue lidar com os bens, com aquilo que está ao seu redor. Ele consegue desfrutar de um modo que um não manso não desfruta. Ele consegue ser contente em toda e qualquer situação. É um exemplo. Ele é injustiçado, ele perde os seus bens, mas ele consegue viver contente. Porque a mansidão, ela toca em todas as áreas e te faz desfrutar daquilo que Deus te dá hoje com, eu vou usar o termo, não é o melhor, mas você vai entender, com eficiência. Você consegue desfrutar do máximo daquilo que a convivência no mundo caído pode oferecer para alguém. O manso, ele consegue. Com a graça de Deus, claramente. Concluindo, agora, eu esboço essa definição, pensando em tudo isso aí, até nas outras citações. O manso é aquele que entende a soberania e o cuidado de Deus sobre os seus filhos em todas as situações. E com os olhos na redenção, aprende a descansar e desfrutar de tudo o que ocorre com serenidade, humildade e dependência de Deus. Eu volto agora para José do Egito. O texto lá de José vai dizer que os irmãos acharam que ele ia se vingar. Ele vai nos retribuir todo o mal que lhe fizemos. Citação do versículo. E aí os irmãos pedem assim, olha, nos receba, nós somos servos do Deus de teu Pai. Há aqui também uma mudança de chave no comportamento dos irmãos. Mais à frente, quando chegarmos em Gênesis, na exposição desse texto, nós vamos explorar mais isso. Mas aí José fala assim, não tem mais, eu não estou no lugar de Deus. Acaso estou eu no lugar de Deus? Não, Deus é que é soberano. Ele rege tudo o que ocorre. O manso tem consciência da soberania de Deus. E aí ele diz, não temais, eu vos sustentarei. E assim consolou e falou o coração dos seus irmãos. Moisés, o episódio era dos irmãos se levantando contra ele, e é impressionante, se você ler Números 12, você vai ver, Moisés não defende sua causa própria, Deus defende a causa de Moisés. E mais, ele roga pelos seus irmãos, para que Deus tenha misericórdia. Números 12, você pode ler em casa com calma o texto e você vai perceber. Aí você pode dizer assim, ele rogou porque era o irmão dele, a irmã dele. Vocês lembram o que acontece lá quando o povo se revolta? E aí Deus chega a falar para Moisés, Moisés, eu vou exterminar esse povo, de você eu vou fazer uma nação. Lembram disso? Moisés intercede pelo povo. Não é à toa que o Senhor coloca e registra na sua palavra, olha, era muito manso, o mais manso que havia sobre a terra. E olha que Moisés pegou, e ali Moisés pecou, viu? Não no caso de chega lá na rocha e... E o terceiro relato que eu trouxe, o de Davi, Davi demonstra mansidão na vida, apesar de demonstrar tropeços também. E quando você vai perceber
alguns aspectos de mansidão ali no Salmo, Davi não está falando assim, olha, os mansos herdarão a terra. Ele não está dizendo, mas como eu não sou manso, eu não vou herdar. Ele está falando dele. Ele está falando dele e do povo de Deus ali, na sua petição do Salmo 37. O Salmo 37, irmãos, ele traz um contraste entre o justo e o ímpio. Fala do justo que confia no Senhor, do justo que faz o bem, que se alimenta da verdade. No Salmo, você pode... o versículo mais conhecido é aquele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Acho que também, se eu não me engano, agrada-te do Senhor, também está nesse Salmo, né? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí, no mesmo Salmo, ele diz, os mansos herdarão a terra. Ele não está de fora disso. Então, o próprio texto mostra Davi como um homem que exercitava a mansidão, apesar de ser pecador e falhar em diversas ocasiões. Dito isso, eu encerro com 3 versículos. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mateus 5, 39, ainda no Sermão do Monte, após falar da mansidão, ele diz assim: não resistais ao perverso. Qualquer que te ferir na face direita... Os irmãos não conhecem esse versículo, não? Volta-lhe também a outra face, oferece a esquerda. Romanos 15, eu encerro. Todos os que sois fortes, vocês devem suportar as debilidades dos fracos e não agradar a vós mesmos. É característica de manso. Não pensar no próprio deleite, no próprio prazer. Falei um pouco sobre como o mundo aponta para essa direção. Mas o manso é aquele que entende a soberania e o cuidado de Deus sobre os seus filhos em todas as situações. E com os olhos na redenção, aprende a descansar e desfrutar de tudo o que ocorre com serenidade, humildade e dependência de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais este momento em que aprendemos a Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aprender mais sobre a mansidão e humildade do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor trabalhe no nosso coração. Que o Senhor nos livre da arrogância. Ó Deus, da intempestividade, da ira por motivos fúteis. Nós queremos, de fato, crescer no conhecimento do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude aqueles que têm mais dificuldades nesta área. Ajuda os teus filhos, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor Jesus. Nos abençoe no restante desse dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Irmãos, tem um vídeo, rapidamente, para ser passado aqui. Aguarde só um minutinho. Esquecendo. É um desenvolvimento da congregação até o nosso ponto.
eu comendo. Normal, tá normal. Vamos com essa foto aí, ó.